Olá, hoje a gente vai falar sobre continuidade. Continuidade é um assunto muito importante aqui dentro de limites. E a gente fica procurando por funções contínuas. Funções contínuas têm características importantes em determinados problemas. Então, o que é continuidade aqui em limites? Certo? Vamos aqui conosco. Primeiro, olha a definição de continuidade. A definição de continuidade envolve limites. Então, observe comigo aqui o seguinte. Uma função é contínua em um número A se acontecer isso aqui. Se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a A. Pronto, essa aqui é a definição de continuidade. Certo? Então, o que, que é o limite, o que é a continuidade em um número? Em um A. Eu quero saber a quantidade do limite em A. Se o limite existir, ele foi igual ao valor da função no ponto. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, quando é que a função é contínua? Quando o limite existe. Quando é que o limite existe? Quando os limites laterais são iguais e o valor e foi igual ao valor da função num ponto. Nem sempre isso acontece, mas quando acontece, a gente fala que a gente tem uma função contínua. Então, a definição fica aqui, ó. Uma função vai ser contínua se o limite de f quando x tende a é igual a f de a. Isso aqui é a nossa definição. Com isso, a gente vai ter consequências. Ou seja, observe que essa definição implicitamente requer três coisas. Três coisas. O que é? F de A tem que estar definida, ou seja, tem que existir o valor em A da função. O valor do limite tem que existir, certo? E o valor do limite, além de existir, tem que ser igual a F de A. Isso aqui tem que acontecer, essas três coisas. Implicitamente está falando nessa definição. Então vamos lá. Para exemplo aqui em relação gráfico. Olha só. Tem um gráfico da função que é esse aqui, ó, o gráfico da função. Quando x tende a A, quer dizer, x se aproxima de A, pela direita e pela esquerda. Ó, aqui está se aproximando de f de A. Se aproximando de f de A. Então, aqui, próximo de A, se aproximando de f de A. Aqui se aproximando de f de A. Quando o meu limite, ó, f de x tende a f de A, então essa função é contínua. E esse gráfico ele não vai ter interrupção. Não vai ter interrupção. A gente vai ver exemplos que não são funções contínuas. Por exemplo, ó, aqui. Nessa figura, a figura 2 mostra o gráfico da função f em quais números a função não é contínua. Não é contínua. Então, o que, que a gente desconfia aqui que ela não é contínua? Ó, basicamente, ela não vai ser contínua onde? Onde tiver descontinuidade, ou seja, quando você tira o lápis do papel, onde tiver um furo, ou aqui, onde tem um furo, ó, ela não é contínua. E onde tiver esse salto aqui, ó, tá vendo a função tá aqui, ela salta, você tá vendo essa função aqui, ó. Olha só o que tá acontecendo. Próximo de 3 tá aqui, aí o próximo de 3 pela esquerda tá aqui, pela direita tá aqui em cima, ó. Tá havendo uma interrupção. Então isso aqui, ela não é contínua. Agora, como é que a gente mostra isso aí com limite? A gente vai mostrar da seguinte forma, ó. Mostra da seguinte forma. Eu desconfio que ela não é contínua olhando para o gráfico no 1, aqui no 1, no 3 e no 5. Ela não é contínua. Por que não é contínua? Usando a ideia de limite. Você vai pegar e fazer o seguinte, ó, não é contínua. Limite de f, aqui é uma função f, quando x tende a 1, então vou atribuir valores no eixo y só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo, certo? Só um valor aqui próximo. Por exemplo, ó, vou falar que isso aqui é 2, ó, isso aqui é 2, isso aqui eu vou falar que é 3, certo? Aqui está cortando um 3 e aqui, ó, nessa direção aqui o 4. E aqui eu vou falar que é 5. Só para você entender o que está acontecendo aqui. Olha só comigo aqui, ó. E que aqui seja 5. Ó, 5. Então o que, que a gente tem aqui, ó? Observe aqui comigo o seguinte. O que, que a gente tem aqui? A gente tem aqui o limite quando x se aproxima de 1. Ó, x se aproxima de 1. Meu limite aqui está se aproximando de 2. Ó, se aproximando de 2. Tanto pela direita como pela esquerda. Então esse limite aqui é 2. Só que f de 2 não está definido. F de 2
não está definido. Eu não sei quem é f de 2. Eu não sei quem é f de 2. Por que eu não sei? Porque isso aqui está uma bolinha aberta, ó. Eu não sei quem é f de 2. Ó, não está definido, certo? Aí a gente vem para cá. Então aqui não é contínua em 1. Quando ele chega para 3, o que acontece com 3? Limite de f de x. Quando x se aproxima de 3 pela direita, olha só, 3 pela direita. Aí você vem, o 3 está aqui. Pela direita, aqui está se aproximando de 4, ó, se aproximando de 4. Então, pela direita está dando 4. E pela esquerda, limite de f de x. Quando x tende a 3 pela esquerda, ó, pela esquerda nesse caso, aqui está dando esse valor aqui embaixo. Vamos colocar um outro valor aqui, atribuir um valor aqui, só para você ter ideia aqui do que está acontecendo. Vamos falar que isso aqui é menos 2. Certo? Menos 2. Tá vendo que esse aqui é diferente desse? Então a gente fala o quê? Que o limite de f de x, quando x tende a 3, não existe. Então, olha só, a gente já percebe aqui que esse limite aqui, ó, quando x tende a 1, quando tende a 3, não existe. Aqui, quando x tende a 3, não existe, e que esse aqui, ó, limite quando f de x tende a 1 é 2, mas f de 2 não está definido, certo? Esse f de 2 aqui não está definido. Ó, quando x vale 2. Quando x vale 2. Agora vamos ver para o 5. O que é que acontece? Ó, limite quando x tende a 5. Quando tende a 5 do f de x, a gente percebe que pela direita está dando 2 e pela esquerda está dando próximo de 2 também. Está dando próximo de 2 e 2. Então, f, o valor da função em 5 está dando 2. Então, esse limite é 2. Só que é diferente de f de 5. F de 5, olhando para aqui, ó, f de 5 está definido aqui, está dando 5. Está dando 5. Então é diferente. Então, não existe continuidade em 5, em 3, ó, e em 1. Não existe continuidade. Então, não é contínua. Ó, não é contínua em x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 5. Ela é descontínua, certo? Então, quando é que vai ser descontínua? Quando tiver um furo, tá vendo? Quando tiver um salto, tá vendo? Um salto em 3 está tendo um salto, e em 5 também tem um furo, certo? Então, não vai ser contínua. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aí, olha só, onde cada uma dessas funções é descontínua? Onde cada uma dessas funções? Aí o interessante é você calcular o limite da função no ponto e verificar o que está acontecendo. Nesse caso, a gente desconfia aqui do 2, porque no 2 aqui ela não está definida, e a gente vai olhar aqui no 2 também, e olhar aqui no 0, e olhar como é que se comporta essa função. Essa função aqui é que nós trabalhamos o menor inteiro, certo? Função menor inteiro. Então, nesse caso aqui, observe comigo o seguinte, nesse caso. Olha só, se a gente vai fazer o gráfico da letra A, a gente percebe que f de 2 não está definida aqui. Ou seja, f de 2 não está definida. Não está definida. Certo? F de 2 não está definida. Se a gente fosse buscar fazer o gráfico aqui, você ia tentar simplificar isso aqui, x menos 2. Isso aqui é ser igual a zero, ó, igual a zero. Encontra as raízes aqui, vai ficar x' e x duas linhas, vai ficar 1 e menos 2, ó, mais 2 e menos 1, certo? Aí você vai pegar aqui, ó, x menos 1 e x menos 2 sobre x menos 2. Vai cancelar isso com esse, vai ficar x mais 1. Ou seja, o gráfico vai ficar assim, ó. O gráfico vai ficar assim. Vai ser uma reta, só que em 2 não está definida.
Em 2 não está definido. Então a reta faz isso, só que aqui você vai ter um furo aqui no meio, ó, no 2, certo? Então vai ficar assim, ó. Em 2 não está definida, tá vendo? Então, esse aqui é o gráfico dessa função. Ou seja, ela tem uma descontinuidade em 2. Tem uma descontinuidade em 2. Em 2 não está definida. Então, meu limite, se eu for calcular limite, ó, de f de x quando x tende a 2, isso aqui vai ficar limite. Pegando essa simplificação, vai dar x mais 1. Quando x tende a 2, isso vai ficar 2 mais 1, que vai dar 3. Ou seja, isso aqui vai corresponder ao 3, mas em 2 não está definida. Pelo fato de 2 não estar definida, é uma função descontínua. Ó, é 10 contínua em x igual a 2. 10 contínua em x igual a 2. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Essa outra função aqui agora. Em 1, ó, em 0, a gente está olhando agora em 0. Ó. Se eu for calcular f de 0, isso aqui, ele falou que f de 0 é 1. Por conta disso aqui, quando x vale 0, meu y vale 1. Só que se você fosse calcular o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a 0, o que acontece? Eu gosto muito de exemplificar pelo gráfico que você tem uma ideia do que está acontecendo. Esse gráfico aqui é uma hipérbole dessa forma, ó. Vai ficar assim. Ou seja, quando o x está tendendo ao infinito, isso aqui vai tender a 0. A gente vai estudar sobre isso mais tarde. E quando x está próximo de 0, isso aqui vai tender ao infinito. O gráfico é esse de azul. Então, nesse caso em 0, tem uma descontinuidade aqui, ó, tem uma descontinuidade, certo? Então, não é contínua em 0, ó. Isso aqui está tendendo ao infinito. Então, por que ela é descontínua? Porque o limite da função em 0 não é igual ao valor da função no ponto. Está sendo diferente aqui, ó. Está sendo diferente. Então, ó, é descontínua em x igual a 0, certo? Descontínua em x igual a 0. Para ser contínua, o limite da função no ponto tem que ser igual ao valor da função no ponto. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso. Mas está dando diferente. Um está dando infinito, outro está dando 1. Aí, vamos ver esse outro caso aqui. Ó. Esse outro caso aqui é aquela mesma função que a gente estava utilizando. A gente calculou o limite aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo? O limite deu quanto? Deu 3. Só que ele está falando agora lá que f de 2 é 3. Ó, cadê? F de 2 é 1. F de 2, se colocasse f de 2 igual a 3, seria contínuo. Porque você ia fechar esse pontinho aqui, ó. Ia fechar. Se ele falar assim, ó, f de 2 é igual a 3. Aí ia pintar aqui, ó. F de 2 está sendo 3. Se ele definir aqui embaixo. Só que ele está falando que f de 2 é 1. Então como é que vai ficar, ó? Vamos pensar aqui no gráfico. Ó. Aqui o eixo x, o eixo y. A função está fazendo isso, que nós vimos, ó. Aqui é o 2. Só que f de 2 ele está falando que é 1. Ó, que é 1. Certo? Aqui está 1. F de 2 é 1. Ou seja, ele está falando que f de 2 é 1. E o valor do limite de f aqui nós já calculamos lá. Quando x tende a 2, isso aqui está dando 3. Então é diferente, ó. Se é diferente, então é descontínua em x igual a 2. Ó, é descontínua em x igual a 2. Por que descontínua em x igual a 2? Porque o valor do limite num ponto é diferente do valor da função num ponto. Basicamente por isso, certo? Vamos lá. Essa aqui é a nossa função menor inteiro. O menor inteiro, ó, que vai ficar assim, ó. A gente já fez esse gráfico aqui nas aulas anteriores. Você vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Então, quais são os números aqui, ó? Vai ficar aqui fechado e aqui aberto. Aí depois aqui vai ficar fechado
fechado aqui e aqui aberto. Então você vai pegar todos os números entre 0 e 1, a partir do 0 vai dar 0. Ó, lembrando aqui, ó, módulo, ó, o menor inteiro desse aqui, ó, vai dar 1. Menor inteiro do 1, ó, também é 1. Ó, o menor inteiro desse aqui é 1,99, ó, é 1, certo? Então, se a gente pegar 2,5, vai dar o menor inteiro, vai dar 2. E se você pegar menos 1,5, olha só, ó, menos 1,5. Você vai pegar aqui, ó, menos 1,5 vai estar aqui, ó. Menos 1,5 vai estar aqui. Menos 1,5. Isso aqui vai dar esse valor daqui, ó, nesse eixo aqui. E nesse eixo aqui, a gente tem o seguinte. A gente tem menos 1, menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 2. Menos 2. Vai ser o menor inteiro, menor ou igual a menos 1,5. Vai dar menos 2. Então, se você observar, isso aqui sempre vai ficar uma escadinha, ó. Vai ficar uma escadinha. Nessa escadinha aqui, o que é que a gente tem? Aqui tem um 2, ó, tem um 3. Aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Onde que essa função é descontínua? Descontínua para todo número inteiro. Ela é descontínua onde? Todo número inteiro. Ela vai ser descontínua. Então, o que acontece? Ó, esse limite aqui, ó, limite dessa função, quando x tende a n, quando x tende a n, não existe se, ó, se n for inteiro. Se x for inteiro. Porque se x for 1, limite, né, dessa função quando x é 1 não existe, certo? Por que não existe? Olha só, ó, porque não existe. Você liga aqui o seguinte, quando x vale 1, tende a 1, pela direita está dando 1 e pela esquerda está dando 0. Quando for 3, ó, pela direita está dando 3 e pela esquerda está dando 2. Então não existe por conta disso aqui. Não existe, certo? Vai existir quando? Se n não for inteiro. Por exemplo, se você pegar limite, quando x tende a 1,9, tá vendo? 1,9 dessa função, isso aqui existe agora. Porque 1,9 você tem vários valores antes, vários valores. A 1,9 vai estar aqui. Tem vários valores depois do 1,9 e antes do 1,9, que vai dar 1, o limite, certo? Então isso aqui vai dar 1. Mas para 2 não tem, nem para 1 não tem. Então toda vez que for inteiro, ela vai ser descontínua. Ela é descontínua para todo, ó, é descontínua para todo número inteiro. Inteiro. Certo? Descontínua para todo número inteiro. Vamos lá. Descontinuidade à direita e à esquerda. Olha só comigo o seguinte. Definição. Uma função f é contínua à direita em um número A, se o limite quando x tende a pela direita é igual a f de a. E pela esquerda, quando x tende a pela esquerda, foi igual a f de a também. Certo? Aí é continuidade pela direita e pela esquerda. Então, quando a gente traz essa função aqui, menor inteiro, ela tem uma continuidade à direita, uma descontinuidade à esquerda. Certo? Por quê? Vamos pegar aqui o gráfico para você ver o que está acontecendo. Olha só comigo aqui no gráfico. O gráfico ajuda bastante a ter ideia. Né? Quem não gosta de gráfico acaba se dando mal. Olha só, ó. Aqui você tem 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Aqui 1, 2, 3. E aqui você vai pegar o gráfico da seguinte forma. Aqui fechado no 0. No 1 aberto, fechado aqui, aqui aberto, fechado aqui, aqui aberto, e assim por diante, ó. E aqui ele continua, o gráfico vai fazendo isso, ó. Certo?
Aí o que acontece, ó? Se você for calcular aqui o limite, né, de f de x, quando x tende a n pela direita, ó, x tende a n pela direita. Vamos pegar o 3 aqui, ó, 3 pela direita. Ele, nesse caso aqui, ele está dando, ó, por exemplo, a gente colocar 3 pela direita, depois eu generalizo. 3 pela direita está dando quem? Está dando 3, certo? 3 pela direita está dando 3. Então, a gente tem o quê? Limite de f de x. Quando x tende a n pela direita, n nesse caso é o 3, ó. Ó, o n nesse caso é o 3. Então, nesse caso aqui, a gente vai dar o próprio n, que vai ser igual a f de n, certo? O valor da função no ponto, Agora, é descontínua, então a direita é contínua. Ó, coloca a direita é contínua. Por que é contínua a direita? Porque isso aqui está acontecendo. Agora a esquerda, olha o que é que vai estar acontecendo na esquerda. Vamos lá. Se você pegar limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda. A 3 pela esquerda, olha o que está acontecendo. O 3 está aqui. Ó, quando vai tender a 3 pela esquerda, está dando 2. Está dando 2. Certo? Está dando 2. Aí o que acontece? Isso aqui, o valor está dando 2. Só que isso aqui, ele é diferente de f de 2, de f de 3. Como é diferente de f de 3, ou seja, o limite da função num ponto está sendo diferente do valor da função num ponto. Então, nesse caso, ó, ela é descontínua, ó, de f de x quando x tende a n pela esquerda. Isso aqui está dando, na verdade, n menos 1, que é diferente de f de n. Ó, então, ela é descontínua. À direita, colocar a esquerda é descontínua. Pronto. O que, é que tem que saber? Que o valor da função num ponto, né, tem que ser igual ao valor do limite, à esquerda ou à direita. Quando é diferente nesse caso, ó, quando é igual, ela é contínua. Nesse caso que é diferente, ela é descontínua. Pronto, basicamente isso. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Vamos falar aqui algumas definições de intervalo, né? Quando é contínuo no intervalo, quando não é. O vídeo já tem quase 20 minutos, eu vou encerrar pela aqui e a gente inicia outro vídeo. Beleza, valeu, abraço, até a próxima aula.